Olá, tudo bem? Vamos seguindo então na página 214 do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Capítulo 18. Como curar a melancolia em 14 dias. Quando comecei a escrever esse livro, ofereci um prêmio de $200 à história real mais útil e iluminadora que tivesse como tema Como Dominei as Minhas Preocupações. Os 3 juízes do concurso foram Ed Rickenbacker, presidente da Eastern Airlines, Dr. Stuart McClelland, presidente da Lincoln Memorial University, e Kelton Bourne, comentarista de rádio. Recebemos, no entanto, 2 histórias tão soberbas que os juízes consideraram impossível dizer qual a melhor. Dividimos, pois, o prêmio. Eis uma das histórias separadas para o primeiro prêmio, a história de Burton, que trabalhava para a firma Whistler Motor Cellar, em Missouri. Perdi minha mãe quando tinha 9 anos de idade e meu pai quando tinha 12, escreveu-me o Sr. Burton. Meu pai morreu, mas a minha mãe simplesmente um dia saiu de casa, há 19 anos, e nunca mais eu a vi. Também não vi mais as 2 irmãs que ela levou em sua companhia. Meu Deus, ele tinha 9 anos e a mãe foi embora com as irmãs. Só recebi uma carta de minha mãe 7 anos depois que partiu. Meu pai morreu num acidente, 3 anos após a partida da minha mãe. Juntamente com um sócio, comprou um café numa pequena cidade de Missouri. E um dia em que meu pai estava ausente, numa viagem de negócios, o seu sócio vendeu o café e desapareceu com o dinheiro. Um amigo telegrafou ao meu pai para que voltasse, e ao regressar em sua pressa, meu pai morreu num acidente de carro em Salinas, Kansas. 2 de suas irmãs, pobres, idosas e doentes, receberam 3 das sobrinhas órfãos em sua casa. Ninguém queria ficar comigo e com o meu irmão menor. Ficamos à mercê da cidade. Fomos assaltados pelo medo de que nos chamassem de órfãos e nos tratassem como tal. E os nossos receios logo se materializaram. Vivi durante algum tempo com uma família pobre. Mas os tempos eram difíceis e o chefe da família perdeu o emprego, de modo que não lhes era mais possível sustentar-me. Então o casal Loftin me levou para viver em sua fazenda, que ficava a 11 milhas da cidade. O Sr. Loftin tinha 70 anos e se achava numa cama, atacado de cobreiro. Disse-me que eu poderia ficar lá enquanto não mentisse, não furtasse e fizesse sempre o que me recomendassem. Essas 3 advertências se tornaram a minha Bíblia. Vivi estritamente de acordo com elas. Fui para a escola, mas logo na primeira semana voltei para casa chorando como um nenezinho. As outras crianças lançaram-se contra mim, zombaram do meu grande nariz e chamaram-me de bobo e de órfão. Sentia-me tão violentamente ferido que queria brigar com todos eles. Mas o Sr. Loftin, o fazendeiro com quem vivia, disse-me: lembre-se sempre de que é preciso ser um homem mais forte para se afastar de brigas do que para ficar e brigar. Não briguei até o dia em que um rapazinho apanhou, durante o recreio, esterco de galinha e atirou-me no rosto. Dei-lhe uma surra tão grande que consegui fazer 2 amigos. Disseram-me que o outro estava querendo que aquilo acontecesse. Estava contente com o boné novo que a senhora Loftin me comprara. Um dia, uma menina maior do que eu tirou-o da minha cabeça e o encheu de água, inutilizando-o. Disse que o enchera de água para que a água umedecesse a minha cabeça dura e impedisse que os meus miolos rebentassem como pipoca. Não costumava chorar na escola, mas fazia-o em casa. Um dia, porém, a senhora Loftin deu-me alguns conselhos que dissiparam todas as minhas dificuldades e preocupações, transformando os meus inimigos em amigos. Ralph, disse ela, eles não aborrecerão você, nem o chamarão mais de órfão, se você se interessar por eles e procurar ajudá-los em tudo o que puder.
Segui o conselho. Estudei com afinco e, apesar de me colocar logo à frente da classe, os outros alunos jamais me invejavam, pois eu procurava sempre ajudá-los. Ajudei muitos meninos a fazer suas lições. Escrevi debates completos para alguns deles. Um dos garotos tinha vergonha de contar aos pais que eu o ajudava, de modo que dizia à mãe que ia caçar gambá. Vinha depois à fazenda do Sr. Loftin e amarrava os cachorros no celeiro, enquanto eu o ajudava a fazer as lições. Escrevia comentários sobre livros para um rapaz e ajudava uma das colegas a resolver os seus problemas de matemática. Faleceram algumas pessoas na vizinhança da fazenda. Morreram 2 velhos fazendeiros e uma mulher foi abandonada pelo marido. Eu era o único homem em 4 famílias. Ajudei essas viúvas durante 2 anos. Quando ia e voltava da escola, parava em suas fazendas, rachava lenha para elas, ordenhava as vacas e dava comida e água para os animais. Agora, em lugar de amaldiçoar-me, bendizem-me. Todos me recebiam como amigo. Quando voltei da marinha, demonstraram-me os seus verdadeiros sentimentos. Mais de 200 fazendeiros vieram visitar-me, logo no primeiro dia. Alguns deles tinham viajado mais de 80 milhas para ver-me, e o seu interesse por mim era verdadeiramente sincero. Como estivesse sempre ocupado e feliz procurando ajudar os outros, tenho poucas preocupações, e há 13 anos ninguém mais me chama de órfão. Um hurra para Burton. Ele sabe fazer amigos, e também sabe como dominar as suas preocupações e desfrutar a vida. O falecido Dr. Frank Lupe, da Seattle, Washington, também sabia. Viveu como inválido durante 23 anos. Artritismo. Apesar disso, Stuart Witthausen, do jornal Seattle Star, escreveu-me dizendo: entrevistei o Dr. Lupe muitas vezes e nunca vi um homem menos egoísta ou que aproveitasse mais a vida. Como é que esse inválido podia aproveitar tanto a vida? Darei a você 2 oportunidades para descobrir. Conseguia isso se queixando e criticando os demais? Não. Debatendo em autopiedade? Exigindo que o tornassem centro das atenções e que todos procurassem servi-lo? Não. Ainda errado. Conseguiu-o adotando como seu o lema do príncipe de Gales: eu sirvo. Reuniu nomes e endereços de outros inválidos e alegrava-os tanto a eles como a si próprio, escrevendo-lhes cartas felizes e animadoras. Organizou de fato um clube de correspondências entre inválidos, fazendo com que estes estabelecessem intercâmbios epistolar. Criou finalmente uma organização nacional chamada The Shutting Society. Estendido em sua cama, escrevia uma média de 1.000 a 400 cartas por ano, levando alegria a milhares de inválidos, para os quais conseguia rádios e livros. Qual a principal diferença entre o Dr. Lupe e a porção de outras pessoas? Apenas essa. O Dr. Lupe possuía a chama interior de um homem que tinha um objetivo, uma missão. Tinha a alegria de saber que estava trabalhando por uma meta muito mais nobre e significativa do que ele próprio, em vez de ser, como disse Shaw, um pequeno monte voltado para si mesmo de enfermidades e lamúrias, queixando-se de que o mundo não procurava fazê-lo feliz. Eis aqui a mais surpreendente afirmação que já vi sair da pena da... Eis aqui a mais surpreendente afirmação que já vi sair da pena de um grande psiquiatra. É uma afirmação feita por Alfred Adler. Ele costumava dizer aos doentes atacados de melancolia: você poderá estar curado dentro de 14 dias, se seguir essa prescrição. Procure pensar todos os dias na maneira pela qual poderá agradar a uma outra pessoa. Essa afirmação parece tão incrível que achei melhor procurar explicá-la citando 2 páginas do esplêndido livro do Dr. Adler, intitulado como What Life Should Mean to You.
A melancolia é como um ódio e uma censura alimentada longamente contra os outros. Embora, com o fim de conseguir simpatia, cuidados e apoio, o paciente pareça estar deprimido unicamente devido às suas próprias faltas. As primeiras recordações de um melancólico são mais ou menos assim. Lembro-me de que queria deitar no berço, mas o meu irmão estava lá. Chorei tanto que ele teve que sair. Os melancólicos são inclinados, muitas vezes, a suicidar-se por vingança. E o primeiro cuidado do médico é dar-lhes uma desculpa para o suicídio. Eu procuro aliviar toda a tensão, propondo-lhe como primeira norma do tratamento o seguinte: nunca faça coisa alguma de que não goste. Esse conselho parece muito modesto, mas creio que vai diretamente à fonte de toda a complicação. Se o melancólico puder fazer o que quiser, quem poderá ele acusar? Que é que lhe resta para vingar-se? Se você quiser ir ao teatro, digo-lhe, ou sair num feriado, faça-o. Se descobrir depois que não quer fazer isso, não faça. É a melhor situação que qualquer pessoa poderia ter. Satisfaz o anseio de superioridade do paciente. Ele é como Deus e pode fazer o que lhe agrada. Por outro lado, isso não se enquadra com muita facilidade no seu estilo de vida. Quer dominar e acusar os demais, mas, se estes concordam com ele, não há meio de ele poder dominá-los. Essa norma constitui grande alívio. Jamais tive um caso de suicídio entre os meus pacientes. Geralmente o paciente responde, mas não há nada que eu deseje fazer. Estou preparado para essa resposta, pois já a ouvi muitas vezes. Então, contenha-se e não faça nada de que você não goste, digo-lhe. Às vezes, porém, o paciente replica: gostaria de ficar na cama o dia todo. Sei que, se o permitir, ele não mais quererá fazê-lo. Sei que, se o impedir, começará uma guerra. Eu concordo sempre. Essa é uma das regras. A outra ataca mais diretamente seu estilo de vida. Digo-lhe: vocês poderão ficar curados dentro de 14 dias se seguirem essa prescrição. Procurem pensar todos os dias numa maneira de alegrar alguém. Veja o que isso significa para eles. Estão ocupados com o pensamento. Como poderei preocupar alguém? As respostas são muito interessantes. Alguns dizem: isso me será muito útil, muito fácil, não fiz outra coisa em toda a minha vida. Mas jamais o fizeram. Peço-lhes para que reflitam sobre isso. Não o fazem? Digo-lhes: vocês poderão, durante todo o tempo que não conseguirem dormir, pensar na maneira de agradar alguém, pois isso será um grande passo a favor da sua saúde. Quando os vejo no dia seguinte, pergunto-lhes: vocês pensaram bem no que eu lhes sugeri? Respondem: ontem à noite peguei no sono logo que fui para a cama. Tudo isso deve ser feito naturalmente, de uma maneira modesta, cordial, sem o mínimo sinal de superioridade. Outros respondem: jamais poderia fazê-lo, pois vivo muito preocupado. Digo-lhes então: não deixe de se preocupar, mas ao mesmo tempo você poderia pensar de vez em quando nos outros. Quero dirigir sempre o interesse dos pacientes em direção das outras pessoas. Muitos dizem: a troco de que deveria agradar aos outros? Os outros não procuram agradar-me. Devem pensar na sua saúde. Respondo-lhes: os outros sofrerão mais tarde. É exatamente raro encontrar um paciente que diga: pensei muito no que o senhor sugeriu ontem. Todos os meus esforços são dedicados a aumentar o interesse social do paciente. Sei que a verdadeira razão da sua enfermidade é a falta de cooperação e quero que ele também compreenda isso. Logo que consegue associar-se aos demais, num pé de igualdade e cooperação, está curado. A tarefa mais importante imposta pela religião sempre foi: ama o teu próximo. O indivíduo que não está interessado pelos demais é o que tem maiores dificuldades na vida e o que causa maiores danos aos outros. É entre tais indivíduos que surgem os maiores fracassos humanos. Tudo o que exigimos de uma criatura humana, e o mais alto louvor que podemos fazer, é que seja um bom companheiro de trabalho, amigo dos demais e um verdadeiro companheiro no amor e no casamento. O Dr. Adler nos incita a fazer diariamente uma boa ação. Que é uma boa ação?
Uma boa ação, diz o profeta Maomé, é uma ação que põe um sorriso de alegria no rosto de outro homem. Por que é que fazer uma boa ação diariamente tem um efeito surpreendente sobre quem a faz? Porque procurar agradar os outros faz com que deixemos de pensar em nós, e é o que gera preocupações, medo e melancolia. A senhora William Mon, que dirigia a Mon Secretary Sibyl de Nova York, não precisou gastar 2 semanas pensando em como poderia agradar alguém a fim de dissipar a sua melancolia. Ela venceu Alfred Adler por 1 ponto. Não. Ela venceu Alfred por 1 ponto. Não, venceu Adler por 13 pontos. Acabou com a sua melancolia não em 14 dias, mas em 1 dia, pensando em como poderia alegrar um par de órfãos. Aconteceu assim. Em dezembro, há 5 anos, disse a senhora Mon, eu estava mergulhada num sentimento de tristeza e autopiedade. Depois de muitos anos de vida matrimonial feliz, perdi o meu marido. À medida que as comemorações de Natal se aproximavam, a minha tristeza aumentava. Jamais passara um Natal sozinha, em toda a vida, e temia a aproximação das festas de fim de ano. Alguns amigos haviam me convidado para passar o Natal com eles, mas eu não me sentia com ânimo de participar de alegria alguma. Sabia que ia ser um balde de água fria em qualquer festa. Recusei, pois, os convites amáveis que me foram feitos. Com a aproximação da véspera de Natal, sentia-me cada vez mais oprimida por um sentimento de autopiedade. Na verdade, deveria estar agradecida por uma porção de coisas, pois todos nós temos muitas coisas pelas quais estar agradecidos. Na véspera de Natal, deixei o escritório às 3 horas da tarde e pus-me a caminhar a esmo pela Quinta Avenida, na esperança de desfazer a autopiedade e a melancolia de que estava possuída. A avenida estava repleta de multidões alegres e felizes, cenas que me traziam à memória recordações de anos felizes já passados. Não me era possível suportar a ideia de ter de ir para um apartamento vazio e solitário. Sentia-me desorientada sem saber o que fazer. Não pude conter as lágrimas. Depois de andar sem rumo durante cerca de 1 hora, achei-me diante de uma estação final de ônibus. Lembrei-me de que o meu marido e eu costumávamos, às vezes, por espírito de aventura, tomar um ônibus qualquer, de modo que subi no primeiro ônibus que encontrei. Depois de atravessar o rio Hudson e rodar por algum tempo, ouvi o condutor dizer: "Última parada, minha senhora." Desci. Não sabia sequer o nome da cidade. Era um lugarejo quieto e tranquilo. Enquanto esperava o ônibus que me levasse de volta, pus-me a andar por uma rua residencial. Ao passar por uma igreja, ouvi a bela melodia de Silent Night. Entrei. A igreja estava vazia. Só o organista se achava lá. Sentei-me, sem que minha presença fosse notada, num dos bancos. As luzes que pendiam da árvore de Natal, alegremente enfeitada, se assemelhavam às miríades de estrelas dançando à luz do luar. A cadência longa e lenta da música e o fato de ter me esquecido de comer durante todo o dia me deixaram com sono. Sentia-me exausta, pesada como chumbo, de maneira que adormeci. Ao acordar, não sabia onde estava. Fiquei apavorada. Vi à minha frente 2 criancinhas que tinham ido ver, ao que parecia, a árvore de Natal. Uma delas, uma menininha. Apontava-me a outra, dizendo: "Quem sabe se não foi o Papai Noel que a trouxe?" As crianças também se assustaram quando acordei. Disse-lhes que não lhes faria mal algum. Estavam pobremente vestidas. Perguntei-lhes onde estavam o seu pai e sua mãe. "Não temos papai nem mamãe", responderam. Ali estavam 2 pequeninas órfãos em situação muito pior do que eu jamais estivera. Elas me fizeram sentir envergonhada da minha tristeza e da piedade que sentia por mim mesma. Mostrei-lhes a árvore de Natal e levei-as depois a um drugstore, onde comemos alguma coisa e tomamos refrescos. Comprei-lhes ao sair as balas e alguns presentes. Minha solidão desapareceu como por efeito de mágica. Essas 2 órfãos me deram a única felicidade real que havia meses não experimentado, fazendo-me esquecer a minha pessoa e os meus problemas.
Ao conversar com elas, compreendi como fora feliz. Agradeci a Deus por ter sido todos os natais que passei iluminados pelo amor e pela ternura dos meus pais. Aquelas 2 órfãs fizeram por mim muito mais do que eu fiz por elas. Essa experiência me demonstrou de novo a necessidade de fazer felizes aos outros, para que também nós o possamos ser. Descobri que a felicidade é contagiosa. Dando, recebemos. Auxiliando os outros e dando-lhes amor, dominei as minhas preocupações, a minha tristeza e a piedade que sentia por mim mesma, começando a sentir-me como se fora outra pessoa. E de fato era uma nova pessoa, não só então, como nos anos que se seguiram. Eu poderia encher um livro contando histórias de pessoas que se esqueceram de si próprias e passaram a viver existências saudáveis e felizes. Tomemos, por exemplo, o caso de Margaret Taylor Yates, uma das criaturas mais populares entre o pessoal da Marinha dos Estados Unidos. Senhora Yates, ou Yates, não sei, é novelista, mas nenhuma das suas histórias de mistério é tão interessante quanto uma história real que lhe aconteceu na manhã fatídica em que uns japoneses atacaram Pearl Harbor. A senhora Yates achava-se inválida havia mais de um ano, doença do coração. De cada 24 horas passava 22 na cama. A caminhada mais longa que empreendia era uma volta pelo jardim da sua casa, para tomar banho de sol. Mesmo nessas ocasiões, tinha de apoiar-se ao braço de uma criada para andar. Ela me disse que naquela ocasião estava certa de que seria uma inválida para o resto da vida. Jamais teria vivido novamente, contou-me ela, se os japoneses não tivessem atacado Pearl Harbor, expulsando-me da minha complacência. Quando isso aconteceu, prosseguiu a senhora Yates, tudo era caos e confusão. Uma bomba explodiu tão perto da minha casa que a violência do choque me atirou fora da cama. Caminhões do exército partiram às pressas para Hickman Fields, Schofield Barracks e o aeroporto da Baía de Kaneohe, a fim de trazer as esposas e os filhos do pessoal do exército e da marinha para os edifícios das escolas públicas. Depois, a Cruz Vermelha telefonou a todos os que dispunham de quartos desocupados, pedindo-lhes para que ajudassem a abrigar toda essa gente. Os funcionários da Cruz Vermelha sabiam que eu tinha um telefone do lado da minha cama, de modo que me pediram para que transformasse a minha casa em centro de informações. Procurei descobrir por telefone onde se achavam alojados os filhos e as esposas do pessoal do Exército e da Marinha, e a Cruz Vermelha informava todos os soldados, marinheiros e oficiais que deviam telefonar para mim, a fim de descobrir onde suas famílias se encontravam. Descobri logo que o meu marido, o comandante Robert Halleck Yates, estava salvo. Procurei encorajar as mulheres que não sabiam se os seus maridos tinham sido mortos. Procurei consolar as viúvas cujos maridos tinham parecido. E elas eram muitas. 2.117 oficiais marinheiros e fuzileiros navais haviam sido mortos. 960 achavam-se desaparecidos. A princípio, respondia aos telefonemas deitada da minha cama. Depois passei a respondê-los sentada na minha cama. Finalmente, vi-me tão ocupada, tão excitada, que me levantei e passei a receber os telefonemas sentado junto de uma mesa. Ajudando outras pessoas que estavam em situação muito pior que a minha, esqueci tudo o que dizia a respeito de mim mesma. E nunca mais desde então voltei para a cama, a não ser para as minhas 8 horas de sono, todas as noites. Compreendo agora que se os japoneses não tivessem bombardeado Pearl Harbor, eu provavelmente teria continuado como inválida o resto da vida. Sentia-me confortável na cama, cuidava de mim a todo instante, e agora percebo que estava inconscientemente perdendo a capacidade de reabilitar-me. O ataque a Pearl Harbor foi uma das maiores tragédias da história dos Estados Unidos, mas quanto a mim, foi uma das maiores conquistas que já me aconteceram. Aquela crise terrível me deu forças que eu jamais sonhei possuir. Fez com que eu desviasse a atenção de mim mesma e a focalizasse em outras pessoas. Deu-me alguma coisa de grande, de importante, de vital para a qual viver.
Não tinha mais tempo para pensar ou me preocupar comigo mesma. 1/3 das pessoas que procuram ajuda de psiquiatras talvez pudessem curar-se por si mesmas, se fizessem o que Margaret Yates fez, interessar-se pelo próximo. Ideia minha? Não. Foi mais ou menos isso que Carl Jung disse. E ele deveria saber o que estava falando, se é que alguém o sabe. Afirmou ele. Cerca de 1/3 dos meus pacientes não sofrem de neuroses clinicamente definíveis, mas devido às suas vidas vazias e sem sentido. Em outras palavras, essas criaturas estão procurando, como certas pessoas que fazem sinais com o polegar aos motoristas que passam pela estrada, arranjar uma condução grátis pela vida. E os outros passam e elas vão ficando para trás. Procuram então os psiquiatras com as suas vidas mesquinhas, sem sentido e inútil. Tendo perdido o barco, permanecem no cais, censurando todo mundo, menos elas próprias, a exigir que o mundo se interesse pelos seus desejos egocêntricos. Pode ser que você esteja dizendo a si próprio nesse momento: bem, essas histórias não me interessaram. Eu também poderia interessar-me por 2 pequenas órfãos encontradas numa véspera de Natal. E se estivesse em Pearl Harbor, faria de todo o coração o que Margaret Yates fez. Mas comigo, as coisas são diferentes. Levo uma vida corriqueira, monótona, trabalho num emprego enfadonho, 8 horas por dia. Nunca me acontece nada dramático. Como é que eu posso estar interessado em ajudar os outros? E por que razão deveria fazê-lo? Que é que lucraria com isso? Essa é uma pergunta justa. Procurarei respondê-la. Por mais monótono que a sua existência possa ser, você certamente encontra algumas pessoas todos os dias. E que faz você diante delas? Olha-os como se não as visse, ou procura descobrir o que se passa com elas. Que tal se falássemos, por exemplo, no seu carteiro? Ele anda centenas de quilômetros todos os anos para entregar em suas casas as cartas que você recebe. Mas você alguma vez já teve o trabalho de descobrir onde ele mora ou de pedir para ver uma foto da sua mulher ou dos seus filhos? Você já lhe perguntou alguma vez se os seus pés ficam cansados ou se o seu serviço não lhe parece às vezes enfadonho? O que me diz você do menino do armazém, do jornaleiro, do seu engraxate? Eles também são criaturas humanas, cheias de dificuldades, de sonhos, de ambições íntimas. Eles também estão ansiosos por encontrar a oportunidade de que alguém os ajude. Mas você alguma vez já lhes deu a tal oportunidade? Acaso manifesta um interesse honesto, sincero pela vida dessas pessoas? É sobre isso que estou falando. Você não precisa transformar-se numa Florence Nightingale ou em um reformador social para ajudar a melhorar o mundo, o seu próprio mundo particular. Poderá começar a fazê-lo amanhã, cedo, com as pessoas que encontrar. Quer ganhar com isso? O que ganhará com isso? Uma felicidade muito maior, imensa satisfação, e terá orgulho de você mesmo. Aristóteles chama a essa espécie de atitude de egoísmo esclarecido. Zoroastro disse: fazer bem aos outros não é um dever, é uma alegria, pois nos melhora a saúde e aumenta a felicidade. E Benjamin Franklin resumiu tudo isso numa pequena frase: quando você é bom para os outros, é melhor para com você mesmo. E paramos hoje na página 226, de onde retomaremos a leitura.